para avaliar a real dimensão da pandemia no país, o maior estudo epidemiológico sobre Covid-19 do país será retomado pelo Ministério da Saúde. Para a gente falar sobre o assunto, então, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o infectologista Marcelo Neubauer. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Obrigada, senhor. Qual a importância desse estudo, o que ele deve levantar e trazer de informações para ajudar o país a seguir no combate ao coronavírus? Olha, no momento atual da pandemia, existem duas informações críticas que elas foram perdidas. A primeira é o número exato e preciso de casos novos. Porque o que está acontecendo? Muitos pacientes, quando apresentam sintomas, eles procuram farmácias, compram teste rápido, fazem diagnóstico. Por se tratarem de casos leves, acabam muitas vezes não procurando serviços de saúde e esse caso não é notificado. Então, a gente sabe que os números atuais estão subestimados, porque acabam sendo notificados somente aqueles casos que são um pouco mais graves e que estão procurando os hospitais. Por outro lado, algo que a gente tem uma vaga ideia da dimensão, mas não tem certeza dos números, é a chamada síndrome pós-Covid ou Covid longa, porque esse não é uma patologia, um grupo de patologias de notificação obrigatória. Então, a gente tem uma noção do número de casos que acontecem por publicações científicas, mas a gente não tem um estudo amplo em todo o país. Pergunta Roberto Mota. Bom dia, doutor. Eu vi aqui que a pesquisa vai incluir entre os impactos da pandemia os reflexos sobre emprego e trabalho, impactos sobre a renda domiciliar. Esse estudo vai incluir os impactos, a avaliação de impactos, por exemplo, de medidas como lockdown, daquelas épocas em que as pessoas foram impedidas de sair de casa? Isso está incluído nesse estudo? Isso eu não sei te dizer, eu não encontrei nenhum dado a respeito dessa avaliação no desenho do estudo. Na verdade, eu acho que o grande impacto que o estudo está procurando avaliar, uma vez que o desenho do estudo é um desenho de epidemiologistas, é provavelmente, principalmente sobre absenteísmo e o custo social da patologia naqueles pacientes que evoluíram de uma forma crônica incapacitante e que não puderam retomar o trabalho. Doutor Marcelo, acho que é importante a gente falar sobre esse momento da pandemia, porque a vida voltou ao normal, as pessoas quase nunca mais usam as máscaras nas ruas, enfim, nem mesmo aqui no transporte público de São Paulo há essa determinação, em algumas áreas da saúde também já não há essa determinação. Mas que momento é esse da pandemia? A gente tem a vacinação com a vacina bivalente, né, que também abrange a Ômicron, nem todo mundo pôde até agora se vacinar, mas nós temos vacinas atrasadas também. Qual é esse momento da pandemia e quais são os alertas que ainda são necessários serem feitos? Bom, acho que a principal questão do momento atual da pandemia é exatamente que a gente sabe que os números oficiais estão subestimados. A falta das 4 doses na população é um assunto preocupante, então a gente tem números que são significativos de pessoas que não receberam segunda, terceira e quarta dose da vacina, ou mesmo de pessoas que não receberam a primeira dose da vacina. Essas pessoas estão mais suscetíveis à Covid e também estão suscetíveis às formas mais graves da doença. O que a gente observa nos hospitais? Que a gente sempre tem alguns pacientes internados, alguns pacientes admitidos por outras causas e que, de repente, no meio da internação, desenvolvem um quadro de Covid. Ou pelo menos suspeita de. Então, o que acontece é que ainda o vírus tem uma circulação significativa, a gente ainda vê, embora com menos frequência, casos graves, a gente ainda vê óbitos por Covid, embora esse número realmente, em relação a 2020, caiu significativamente por conta da pressão da própria vacinação, e a gente está no momento onde acho que a principal, o que a gente precisa de reportar, principalmente para a população, é, por favor, vacinem-se, completem o esquema de pelo menos 3 doses para poder receber a vacina bivalente. Dr. Marcelo Neubauer, infectologista. Doutor, esse estudo deve tratar também de efeitos de comportamento das pessoas pós-Covid. Além das sequelas psicológicas, o coronavírus provocou muitos efeitos colaterais físicos nas pessoas contaminadas também?
Sim, a síndrome pós-Covid, ela já é motivo, inclusive, de várias publicações de livros aqui no Brasil. Eu mesmo escrevi 2 capítulos em livros diferentes falando de síndrome pós-Covid. Existem as sequelas emocionais, que elas são muito significativas, mas também existem as sequelas físicas. Então, problemas cardíacos, problemas relacionados à piora do diabetes mellitus, problemas respiratórios graves, problemas neurológicos graves, com pacientes com lesões cerebrais mais ou menos significativas, problemas físicos, dores crônicas, insônia, entre outros problemas, além dos problemas emocionais. Realmente, as sequelas da forma pós-Covid, elas são muito relevantes, particularmente nas pessoas não vacinadas, embora as pessoas vacinadas apresentem um percentual menor de sequelas e normalmente sequelas menos críticas. Doutor, só mais uma questão, o senhor está falando sobre a Covid longa. Hoje tem uma reportagem nos jornais aqui de São Paulo dizendo que talvez por causa da Omicron, a característica da Covid longa tenha diminuído ou esteja diminuindo. Isso é verdade? Essa é uma questão não esclarecida, porque assim, a Omicron veio junto com a vacinação. Então, a gente não conseguiu separar quem teve uma evolução melhor das formas pós-Covid por conta do esquema vacinal ou por conta de uma peculiaridade da vacina da Omicron. Particularmente, um sintoma que a gente viu diminuir muito, eu diria que de um ano para cá, foi a anosmia. Realmente diminuiu. Não é uma queixa mais tão frequente como era no começo da pandemia. Se isso é por conta além da redução da gravidade, for por conta de uma peculiaridade da Omicron ou uma peculiaridade da vacinação, isso ainda não está totalmente claro. Doutor Marcelo, eu peço para o senhor acompanhar com a gente uma reportagem falando também, claro, sobre ainda a saúde. Crianças, gestantes e idosos poderão tomar a vacina contra a influenza a partir da próxima segunda. Estamos falando no caso do Rio de Janeiro, com a reportagem de Matheus Coelzer. Ainda não temos a reportagem, doutor, então deixa eu só acrescentar aqui falando sobre esse momento. A gente vai chegando nesse período de inverno, né? E em relação à vacinação contra a gripe, aqui em São Paulo, os postos de saúde já começaram a aplicar essa vacina, mas também tem um grupo que é seleto, né, para receber essa vacina nos postos de saúde. Nem todo mundo recebe, então muitas vezes as pessoas acabam pagando uma empresa privada, um laboratório privado, para receber essa vacina. Qual é a necessidade dessa vacinação para também não se confundir, né, com os sintomas da Covid-19? Pois é, a gripe causada pelo vírus influenza e a doença Covid-19 podem ser muito parecidas. Às vezes é difícil distinguir uma da outra. Só que são vírus diferentes, são vírus com vacinas diferentes, só que ambos os vírus têm uma característica em comum, que é a grande mutagenicidade. Então, a vacina de um ciclo, ela acaba sendo, principalmente no caso da influenza, ela acaba sendo diferente da vacina do ciclo anterior. Ela é uma vacina que pode ser trivalente ou tetravalente. Normalmente, na rede pública é dada trivalente, na rede privada é dada tetravalente. A vacina trivalente ela é muito boa, a vacina tetravalente também é muito boa. Eu confesso, eu me vacino anualmente há muitos anos e não sei o que é uma gripe há muitos anos já. Nessas populações, a criança pequena, os extremos de idade, né? A criança muito pequena, o idoso e particularmente a gestante, a gripe pode ser extremamente agressiva. No caso da gestante, representa inclusive risco de vida para a mãe e para o bebê. E então essa população ela deve prioritariamente ser vacinada assim. O SUS ele não tem condições de vacinar a população toda, porque é uma vacina mais cara, é uma vacina de mais difícil aquisição, porque a capacidade produtiva dela é limitada. Então, assim, quem não estiver incluído nesses grupos especiais, eu recomendo fortemente que procure uma clínica privada e faça a vacinação preferencialmente antes do início do inverno. Perfeito. Agora a gente acompanha a reportagem do Rio de Janeiro com o Matheus Coelzer falando sobre a vacinação contra a influenza. Acompanhe.
A partir da próxima semana, os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde começam a aplicar a imunização contra a gripe. Inicialmente, o grupo prioritário envolve crianças, gestantes e idosos. A meta é imunizar inicialmente 90% da população. São mais de 240 postos espalhados pela capital e o horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Vale destacar que uma unidade em Botafogo, o centro de referência, a imunização acontece de domingo a domingo. As pessoas só precisam apresentar um documento e a carteira de imunização. Quem tomou a dose no ano passado pode tomar novamente em virtude das complicações respiratórias que são acometidas principalmente nas pessoas nesta época do ano. É isso, doutor. Então, a pessoa que se vacina contra a gripe, automaticamente ela está se vacinando contra a influenza? A influenza é uma variação, é um tipo de gripe? Não, a gripe é o nome da doença provocada pelo influenza vírus. O influenza vírus é uma família gigantesca de vírus. A vacina ela contempla as quatro subtipos mais comuns, ou os 3 no caso da vacina do SUS, mas a gripe é a doença provocada pelo influenza vírus. Perfeito. Mota, mais uma pergunta? Sim, doutor, eu estou lendo aqui um comunicado da Agência Brasil, publicado dia 28 de março, e o texto diz o seguinte: a Organização Mundial da Saúde adaptou suas recomendações de vacinação contra a Covid-19 para uma nova fase da pandemia, sugerindo que crianças e adolescentes saudáveis podem não precisar necessariamente de uma dose. É uma linguagem assim meio, né, sugerindo que podem não necessariamente. Afinal, crianças e adolescentes saudáveis devem ou não se vacinar? O que a OMS está querendo dizer aqui? Perdão, devem sim. Realmente, essa frase ela ficou extremamente dúbia, ela ficou aquela frase muito em cima do muro. Realmente, eu acho que essa frase foi uma frase infeliz. A gente precisa lembrar que as crianças, pela própria peculiaridade da vida escolar, elas se aglomeram muito. Então, é assim, e elas podem servir de foco de transmissão, de contaminação de transmissão, para aquelas pessoas que são um grupo de maior risco de desenvolver uma doença grave pela Covid-19, aqueles famosos grupos de risco que existem no começo da pandemia, diabéticos, hipertensos, idosos e assim por diante. Então, as vacinas, seja a vacina clássica, seja a vacina bivalente, elas se demonstraram seguras, elas se demonstraram eficazes e as crianças, sim, devem ser vacinadas. Infectologista Dr. Marcelo Neubauer, obrigada pelos esclarecimentos. Falamos aqui sobre Covid-19, sobre gripe também. Bom sábado para o senhor, viu? Obrigada pela participação. Feliz Páscoa também. Uma feliz Páscoa para vocês e um bom final de semana.